O tribunal continua no caso dos jovens mortos num semáforo na cidade industrial de Curitiba. O crime está perto de completar 2 meses e até agora ninguém foi preso, apesar de um homem ter admitido a culpa pelas mortes. Lucas Rocha, que apresenta o Tribuna da Massa aqui comigo, ele saiu do estúdio, foi até as ruas para trazer detalhes em primeira mão para você. Onde estiver, olha por mim, o meu amor não vai ter fim. A pequena Nicole ainda aprende a viver sem o papai. Você tem saudade do papai? Tenho. É? Você pensa nele todo dia? Penso. Eu penso que ele brincava comigo, comprava um sorvete da latinha e ele brincava, me levava no parquinho. Já são quase 2 meses sem Anderson Joel Lourenço. Boa noite, papai. Toda noite você lembra dele e fala boa noite, papai. Uhum. O homem de 34 anos foi assassinado. O caso aconteceu no último dia 8 de junho. Anderson estava na própria moto, ia para o trabalho e parou em um semáforo no SIC. Ali, viu Matheus Henrique Toledo, em um carro, parado no mesmo sinal. Os dois foram surpreendidos por um homem em uma moto, que vinha no sentido contrário, parou e disparou diversas vezes contra Anderson. Matheus não seria o alvo, mas também foi atingido. Eles morreram ali mesmo. A irmã de Anderson diz saber por que ele foi morto. O meu irmão morreu por ciúme dele com a mulher dele. Ele estava com ciúme do meu irmão com a mulher dele. Na verdade, um motivo fútil, né? Era o único homem que tinha na casa, né? Era que cuidava da minha irmã especial, que cuidava da minha mãe, que deixou 4 filhos pequenos. Tipo, acabou com tudo, na verdade, né? Não foi com uma família, foi com várias, né? Porque teve os filhos também, né? É complicado. A ex-esposa lamenta a falta de Anderson para a educação dos filhos. A gente ficava separado, fazia 1 ano, mas era todo final de semana ele pegava elas. Sim. Todo final de semana ele pegava elas. Buscava na creche, ele levava na creche, ele sempre teve o convívio com elas. Ele se desdobrava para poder dar o melhor para eles. Sempre pagou as pensões dos outros filhos certinho e quando estava comigo em casa não faltava nada. Do lado da família de Matheus, a revolta é ainda maior. De acordo com a investigação, ele pode ter morrido por engano. Quando perguntei para a dona Yara, a mãe do rapaz de apenas 24 anos, sobre a dor, a resposta foi firme. Aumenta. Eu achei que com o passar dos dias ela fosse diminuir, mas não diminui. Ela só aumenta, a saudade é muito grande. Matheus trabalhava na mesma empresa há 7 anos. Morava com a mãe e era o xodó da família. Ele era um menino assim, muito alegre. Ele estava em casa, era o fervo, era bagunça, tinha coisas, né? Era ele que me ajudava a manter a casa, né? Era nós dois. Então, como aconteceu tudo isso, eu sozinha não tinha como manter a casa. Aí eu tive que vir para cá, né? Aqui nas minhas mãos o certificado. Matheus Henrique de Toledo concluiu o curso de Mecânica Básica Industrial no dia 2 de junho de 2019. Ele estava se preparando para o curso de Engenharia Mecânica. Já tinha passado no vestibular há alguns meses, com 70% de bolsa de estudos. Mas ele foi assassinado no dia 8. Todos esses sonhos, Matheus foi obrigado a deixar para trás. Nossa, ele estava muito feliz o dia que ele passou lá no sobrado, você viu, né, as escadas, né? E ele subiu gritando: mãe, me beija, me abraça. Mãe, eu passei. Mãe, você vai ter um filho engenheiro. Nossa, ele estava muito, né, Mariana? Muito feliz mesmo. E infelizmente acabou tudo. A irmã lembra que ele era muito querido por onde passava. Deixou tanto carinho que os patrões de Matheus assumiram as despesas com o cemitério na época. O cemitério lá foi tudo eles que pagaram, porque a gente não tinha plano, não tinha de onde tirar dinheiro. E eles falaram que ele sempre foi um bom funcionário e pela consideração eles pagaram tudo que a gente precisou. O cemitério, o enterro, tudo que você precisava dele. O Matheus precisa disso, ele fazia. Ele é muito protetor nesse ponto comigo, com a mãe, ele fazia tudo que ele podia pela gente. Na mesma semana das mortes, Lincoln Augusto Fante foi até a divisão de homicídios. Ele admitiu ser o responsável pelos 2 assassinatos.
tem nada a declarar. A gente pode falar com o seu advogado daí. Que vai ter advogado, juiz, não tem nada a declarar. Apesar do Lincoln ter confessado a morte do Anderson, ele alega que a vítima Matheus morreu por um acidente, que ele teria efetuado os disparos em direção ao Anderson e que acidentalmente acertou a vítima Matheus. Mesmo assim, até agora, quase 2 meses depois das mortes, ninguém foi preso. O delegado não quis gravar novas entrevistas sobre o caso. Disse apenas que seguem as investigações. Pior coisa que tem, né? Você vê a pessoa que matou teu irmão ali e continua passando ali na frente, esperando matar mais alguns, né? Porque quem matou 2, mata mais. Tá solto, pode matar qualquer um. Até nós, que tá correndo atrás da justiça, né? Vai saber se um dia nós não aparece aí, né? Verdade? Quem perdeu fomos nós, né? Fomos nós que perdemos. Ele tá aí, tá? Continua, né? Infelizmente é a justiça do nosso país. Atenção, amigos, notícia em primeira mão e exclusiva para o telespectador do Tribuna da Massa, exatamente sobre este caso que nós estávamos mostrando. Fizemos a matéria nos últimos dias e não tínhamos ainda a informação de que Lincoln Augusto Fante, ele estava solto. Tínhamos essa informação, tínhamos a confirmação de que ele estava solto. Pois bem, ontem à tarde, e essa em primeira mão, ele foi preso pela divisão de homicídios. Por favor, edição, vamos colocar a foto do assassino confesso. Ele já disse na delegacia que foi ele mesmo que atirou contra o Anderson e acabou acertando, na versão dele, atirou sem querer no Matheus e acabou matando essas 2 pessoas. O Lincoln Augusto Fante finalmente foi preso quase depois de 2 meses do crime. Nós fomos até a divisão de homicídios na manhã de hoje, conversei brevemente com o delegado Tiago Nóbrega. Ele ainda não quis gravar entrevistas, Passaia, porque ele quer apresentar este homem ainda amanhã. Então essa informação os outros veículos de comunicação vão trazer amanhã, de que o Lincoln Augusto Fante foi preso. Mas nós já trazemos aqui em primeira mão que o responsável pela morte do Anderson, que está aí de vermelho, em cima desse carro vermelho, e também pela morte do Matheus, que é o outro jovem que nós mostramos que passou em engenharia mecânica há alguns meses, tinha 70% de bolsa de estudos, ia começar a faculdade, mas esses sonhos foram interrompidos porque o Lincoln Augusto Fante foi lá e, pelo que a gente sabe, por ciúmes, queria matar o Anderson, queria matar o da foto aí do carro vermelho e acabou matando mais uma pessoa. Lincoln Augusto Fante deve conversar com a imprensa amanhã, a motivação será apresentada também, nós temos a expectativa, mas já adiantamos. Muito provavelmente essas 2 mortes aconteceram porque Lincoln Augusto Fante estava com ciúme da namorada, que estaria conversando com o Anderson, esse da outra foto, e aí por isso tomou a decisão de ir lá e sentou o dedo nas 2 pessoas que estavam paradas no sinal. Lincoln Augusto Fante preso neste momento lá na DHPP. Passaia. Olha, o Lincoln Augusto é mais um canalhão desses ridículos que não conseguem conviver em sociedade. Isso se prolifera no Brasil porque as nossas leis são permissivas demais. Um cara desse deveria pegar cadeia eterna. Sabe por que na Europa não tem tanto assassino quanto aqui no Brasil? Não é porque o europeu é melhor, que tem um sangue mais nobre do que o brasileiro, não. O americano, o norte-americano também não é melhor do que o brasileiro. O japonês também não é melhor do que o brasileiro. Não é que eles são mais íntegros que a gente. Eles têm atitudes mais íntegras porque eles sabem que, se matarem, passarão a vida inteira atrás das grades. Esse instinto humano selvagem é assim. A pessoa sente vontade de matar, a pessoa fica com ciúmes, fica com raiva. Mas isso só aflora aqui no Brasil porque esses canalhas sabem que, as nossas leis são frágeis demais, feitas por políticos babacas, covardes e cafajestes, que não querem mudar isso, simplesmente porque sabem que lá na frente podem cair nestas leis. São caras perigosos, maior parte. Você sabe disso? Poxa vida, vamos tapar o sol com a peneira aqui agora? Fazer de conta que nós somos inocentes? O que é isso? Os caras não criam leis mais duras porque eles querem se beneficiar. Pronto, acabou, essa é a verdade. Por que brasileiro é assim? Porque sabe que existe impunidade. Pronto e acabou. Essa é a minha opinião. A minha opinião, mas eu respeito se você pensa diferente.
Respeito demais. Eu não sou dono da verdade, não estou aqui para colocar uma opinião goela abaixo. Muito pelo contrário. Nós nos entendemos porque nos respeitamos. Mas não porque a gente pensa igualzinho em todos os sentidos.